Sai the Box! Estamos de volta, eu sou Piero Fiorelli, comentarista e produtor na TNT Sports. E tenho aqui um canalzinho, eu e André Pseudo, pra gente falar mais de futebol inglês, um pouco da nossa paixão, Premier League, mas também pra falar sobre futebol internacional em geral e pra gente trocar muita ideia aqui. Mas o foco tá basicamente na Premier League. E o vídeo de hoje a gente vai passar um pouco pelas negociações e especulações do dia de hoje. Tem coisas interessantes pra gente conversar. Tem rodada de Carabao Cup, então times importantes entrando em campo. E tem a seleção da rodada, que é algo que eu quero adicionar à minha rotina semanalmente, produzir a seleção da rodada até pra gente ter um arquivo pra gente ir construindo. E mais uma vez, assim como no vídeo de ontem, eu fiz um vídeo ontem de 30 minutos, bastante longo, né, debatendo sobre a questão do mercado da Premier League e tal, como eu já disse. É, e eu gostaria que vocês debatessem nos comentários. Gostei muito dos comentários do último vídeo. Cada vez tem mais gente colocando comentários lá. Eu tô achando muito legal. Gente me mandando nas redes sociais também pontos. Tem até um ponto que eu queria muito ter falado, tinha anotado e acabei não falando sobre também o quanto que esse impacto da Premier League cria uma necessidade de clubes ao redor do mundo formar jogadores para aquele estilo de futebol, né? Então você ainda mais faz um bloqueio para jovens jogadores de características físicas diferentes do que é visto como o ideal. Mas enfim, eu acho que a gente pode fazer mais pra frente um vídeo continuando aquele debate, mas eu convido a todos a assistirem o vídeo de ontem, é um vídeo longo, de mais de 30 minutos. Eu apresento alguns números, apresento alguns dados, mas também faço reflexões mais longas, jogo alguns temas pra gente poder voltar e debater, beleza? Espero que vocês tenham curtido. E hoje, então, esse pacotão de coisas pra gente conversar. Eu tenho dúvidas sobre por qual caminho começar, mas vamos combinar que a parada mais importante agora não é fazer a seleção de cara, né? A seleção acho que ela pode esperar um pouquinho, porque a gente pode ir pelos, vamos lá, pelos tweets dos insiders, pra gente falar de mercado da bola. Ah, pra quem, eu sempre esqueço de fazer isso, né, de vender. Deixa o like, comentem, compartilhem, deem aquela moral pro Insider Box, que você sabe que aqui o canalzinho ele não vai parar durante a temporada da Premier League, mesmo com responsa. Hoje eu comento a EK e Levski-Soft, então tava estudando aqui pro jogo. Então quem quiser lá na HBO Max. Mas a gente precisa do like de vocês. Quem quiser virar membro, obviamente, seria muito bem-vindo. Vamos lá, notícias de hoje. O que o Ornstein coloca aqui, né? Que o Emiliano Martinez foi oferecido ao Chelsea. Após a primeira rodada, o Robert Sanchez mais uma vez não passou confiança. E o Dibu Martinez agora ele tá no mercado, né? Porque o Aston Villa contratou o Suzuki, ele não quer mais ficar no Villa, enfim. Então o Suzuki é o novo goleiro lá. Marco Bizot, como diz o Unai Emery, é o reserva. E o Dibu tá no mercado. Faz sentido pro Chelsea ter um jogador com essa experiência, acostumado com jogos grandes? Eu acho que isso é um ponto justo. Eu não acho o Dibu Martinez um goleiro perfeito, tá? Perfeito ninguém é, né? Mas eu não acho que ele é o elite, primeira prateleira. Não tenho a segurança que o Dibu de 33 anos chega no Chelsea e acaba com todos os problemas e fala: Nossa senhora, agora temos um goleiro. Mas ele é um cara com mais respaldo, com mais peso do que o Robert Sanchez, né? Então existe aí a possibilidade, ainda tá nesse momento. Outros insiders, outras informações já colocam até que o papo já tá rolando de uma forma um pouco mais avançada. Então existe uma sensação que é possível que isso aconteça, tá? O Marmouche recebeu a permissão para os exames médicos. Ele foi emprestado para o Tottenham com uma obrigação de compra. Então esse valor só entra na próxima janela de transferência, 50 milhões de libras mais 10. E um ponto interessante é que o Ornstein coloca aqui que não tem valor de revenda para o Frankfurt. Então toda a nossa teoria aqui, né? A nossa teoria não, né? A provocação que eu falava supostamente de forma irônica, eu tenho que dar um passo atrás aqui. Não é supostamente não, não tem cláusula de revenda. Então aquele papo de inflacionar o valor do Savinho, diminuir o valor do Marmouche num esquemão, bom, segundo a informação aqui não é. Já me responderam, pô, mas é porque para ter a cláusula precisaria ser uma venda maior do que o City pagou por ele. Então tem a maracutaia, cara. Aí eu não vou ficar fazendo suposições. Para mim o assunto tá encerrado e aí eu deixo para quem sabe mais sobre esse contrato, não tem em mãos, eu realmente não sei. O que eu tenho da matéria que eu li do Ornstein, não existe essa cláusula de revenda
pro Frankfurt, beleza? Assunto encerrado. Então o Marmoush, o novo jogador que chega no Tottenham e chega por empréstimo com obrigação de compra na próxima janela. Vamos ver, né, se ele chega pra jogar como um 9 ou se ele chega pra jogar como um segundo atacante. Eu gosto dele numa dupla de ataque. Não foi boa a passagem dele pelo City. Muitas vezes foi até um jogador um pouco indolente, o que foi decepcionante, né? Mas enfim, vamos ver como que vai ser, porque o Maddison machucou de novo, né? Realidade dura das lesões sem fim do Tottenham, né? Ô time pra jogador se machucar, hein, gente? Nossa senhora. Muito jogador se machucando. Aqui, Ipswich Town, fechando um acordo por Ezequiel Palacios. Que contratação aqui, hein? Olha o Ipswich, hein? Venceu na estreia, venceu na Carabao. Tem bons meio-campistas, né? Trouxe o Lukic do Fulham, Marcelino Nunes, o chileno é muito bom jogador, e agora o argentino, jogador de seleção, por um valor super abaixo do que é o mercado hoje, né? 27 anos, um cara com capacidade de pressionar, recuperar a bola e organizar meio-campo. Baita contratação do Ipswich aqui, mais uma demonstração de força de mercado de transferências e mercado da Premier League, né? Aqui tem sobre a do... E aqui a notícia de ontem sobre o Liverpool ainda seguir na negociação sem fim com o Barcola, né? Cansativo isso, né? Cansativo isso. E a de hoje, o Liverpool foi pra cima do Ismaila Sarr, mas o Crystal Palace já recusou a proposta de 50 milhões de libras. Então, o Palace, que teve muito da sua base já destruída, da base vencedora, campeã da Conference, e já com os campeões da Copa da Inglaterra também. Então, eu sempre relembro, né? Saíram saiu Lacroix, Gay, Eze, Mateta tá numa guerra agora interna pra conseguir a liberação. E o Palace perdendo muitos jogadores. Na janela já avisou que o Wharton não está à venda. Alguns times já ligaram no Palace com interesse no Wharton. O Palace não quis nem abrir conversas. Então o valor seria surreal, né? Provavelmente seria o jogador mais caro da janela, porque se não teve nem conversa. É papo de mais de 100 milhões de libras, com certeza. E agora rejeitando a proposta pelo Ismaila Sarr, não é mais um garoto. Ele é um ponta de perfil diferente, ele não é um jogador colado de linha lateral e encarar pra um, né? Ele é mais um segundo atacante mesmo, porque ele joga naquele trio do Palace e ele é muito importante para aproveitar as jogadas de pivô do Mateta e o espaço que é criado pelo centroavante. Então ele é como uma flecha, né? Nessa bola que ele vem da direita para dentro, invadindo a área. Ele é um atacante que tem gol no repertório. Ele é pernudo, muito bom em transição, correndo às costas da defesa. E ele é bom nessas bolas, né? Que ele já pega conduzindo pro gol e olhando em direção ao gol. Então ele é menos um ponta de receber aberto e encarar um para um, mas sim receber em alta velocidade, invadindo a área e tendo gol no repertório. Jogada no segundo pau, jogada na esquerda, ele atacando o segundo pau, atacando a entrada da área. Então ele é mais um atacante com esse perfil. Gosto da ideia, mas, cara, vai ficar caro. Ficar caro. Vamos ver. Então, basicamente, de janela é isso. O que teve de Carabao Cup? Se eu deixei passar alguma coisa de janela, deixem aí também nos comentários que eu debato no próximo vídeo. Deixa eu ajeitar aqui os resultados da Carabao Cup, pra gente também passar por isso. Então tá na tela, segunda rodada da Carabao Cup. Vamos lá, né? Os jogos de ontem. Não assisti os jogos, né? Então simplesmente não teve jeito, tava trabalhando, ainda tive um compromisso familiar na sequência, não consegui assistir. E rodada de Champions, e não vou assistir os jogos de hoje também, até porque, como eu disse alguns minutos atrás, estou nos comentários da Champions, tá? AEK e Levski Sofia, dois times que não jogam a Champions League já tem um tempinho, principalmente o Sofia, mais de 20 anos. Segunda rodada da Carabao Cup, Norwich 2, Cardiff 1, eliminando Cardiff, Middlesbrough 3, Doncaster 1, Sheffield United eliminando Blackburn por 2-1, Peterborough United metendo 5 no Watford, 5-1, Millwall 1, Cambridge 0, Barnsley 3, Crewe 2, Wolverhampton 2, Sheffield Wednesday 0, Coventry City 4, Plymouth 2, então o Coventry vencendo por 4-2, Reading 3, Stevenage 0, Leyton Orient vencendo nos pênaltis, o Assal, Hull City passando nos pênaltis contra o Stoke City, o Hull City botou o time todo reserva, tá? Não tinha, acho que nenhum remanescente do time titular. Entraram alguns jogadores durante o jogo, mas se você pega o time que entrou contra o Manchester United, nenhum em campo. Inclusive, um detalhe, o Manchester United não tinha tanta posse de bola em um jogo de futebol, no caso do Hull City, desde a eliminação na Carabao Cup da temporada passada.
quando o United é eliminado pelo Grimsby Town, que caiu na primeira fase aqui da Copa da Liga, da Carabao Cup. Então o United batendo o recorde de posse desde aquele dia, né? E mais uma vez não conseguindo um bom resultado. Lincoln City 4, Blackpool 1, Fleetwood 4, Shrewsbury Town 0, West Ham 4, Southampton 1, o West Ham vencendo de virada, né? O Léo Schenza abriu o placar pro Southampton e o West Ham, mesmo com um time muito mexido, virou o jogo e com um time bastante mudado, né? O West Ham que começou mal a Championship, empatando e perdendo. Enfim. Ó o Ipswich aqui. 3-1 no Leicester. O Leicester agora é terceira divisão, mas mesmo assim, pô, um começo, pô, pé na porta do Ipswich, hein? Indo pro mercado, chegando Ezequiel Palacios agora, muitos investimentos. Será que o Ipswich vai segurar? E se o Ipswich ficar, quem que cai na Premier League? Vai ser legal isso aí, hein? E aqui, o Super Brentford. Cara, vem aí a temporada da vida do Brentford? Será? O negócio tá bonito, hein, gente? O negócio tá bonito. 6 pro Brentford, 1 pro Birmingham fora de casa. E esse que foi o melhor jogo da rodada, o único confronto de Premier League. Nottingham Forest 0, Leeds United 2. Os dois times também muito mexidos em relação ao que são os times ideais. Mas o Leeds United vencendo por 2-0 fora de casa. Então aí o excelente começo do time do Daniel Farke. E 2 jogos entre Forest e Leeds. 2 jogos com vitórias do Leeds. E os dois no mesmo estádio. Curioso isso, né? Hoje, Newcastle, West Bromwich, Bradford City e Burnley. Tottenham Hotspurs e Charlton. Duelo de Londres, né? Charlton Athletic. Preston North End e Everton. Amanhã, Chelsea, Luton Town, Fulham e AFC Wimbledon. Beleza? Depois eu dou uma olhadinha como foi esse jogo do Tottenham quando eu chegar em casa. Assisto o Chelsea amanhã e se tudo der certo, na quinta-feira à noite a gente faz alguma coisinha aqui no canal. Belezinha? Acho que é isso, né? Vamos pra seleção da rodada? Vamos pra seleção da rodada. Deixa eu colocar aqui minha tela individual, porque eu vou ajustar a casa pra gente montar a seleção da rodada. Por favor, não fiquem revoltados comigo, tá? É só uma mera seleção, não é uma coisa pra ser levada tão a sério assim. Eu não tenho nada contra time nenhum, beleza? Vamos fazer na manhã, vamos fazer um canal gostoso. E aí, tipo, pô, Piero, você esqueceu desse cara, cara? Como você pode ter feito isso? Deixe nos comentários, não tem problema nenhum. Pô, Piero, não concordei com isso, você inventou. Então, a vida é dura. A vida é dura. Eu já separei aqui todos que eu pensei na minha escalação, até pra eu ter alguns números pra embasar as minhas opiniões. Vai ser um pouquinho Frankenstein, o meu time? Vai ser um pouquinho Frankenstein, o meu time, tá bom? Mas é o que tem pra hoje, não tem muito o que fazer, certo? Vou colocar aqui as minhas anotações em dia. Um segundinho. Que eu não posso deixar passar algumas partidas e alguns jogadores. Que eu tinha esquecido de um aqui. Pra pegar os números. Pronto, vamos lá. Quem que não pode faltar aqui na escalação? Goleiro da rodada, hein? Goleiro da rodada, vamos lá. Ô, caralho de asa. Tem dia que não é fácil, gente. Tem dia que não é fácil, mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui na tela, então, a escalação. Eu vou começar pelo gol. Porque faz sentido, né? E aqui é Jordan Pickford, quem eu vou escalar como meu goleiro. Poderia ter colocado o Tzolax, fiquei muito na dúvida, goleiro do Hull City? Poderia. Mas o Pickford fez milagres com o jogo em 0-0, né? Então, verdadeiros milagres. Jogo 0-0, tem uma bola do Nketiah que ele sai e fecha. Ele fez 4 defesas no jogo. Deixa eu aqui pegar exatamente. Ele evitou um gol de XG. Ele enfrentou isso, evitou. Foram 4 boas defesas durante o jogo. Bem nas saídas do gol. Foi um goleiro seguro e foi o herói pra mim da vitória do Everton. Não será o último jogador do Everton nessa seleção. Sim, tem mais um. Mas eu volto em breve pra falar sobre isso. Não concordo? Deixei aí nos comentários quem que é o seu outro goleiro, certo? Sempre lembrando, o único jogo que eu não assisti foi Ipswich Town e Sunderland, tá? Esse jogo eu não assisti. O resto eu consegui ver tudo. E o que eu não vi ao vivo, eu vi em reprise, tá bom? Então só Ipswich e Sunderland que eu não vi. Então eu não vou colocar ninguém de Ipswich e Sunderland, porque seria injusto eu premiar só pelos highlights. Então, o jogo que eu não vi, eu não coloquei ninguém. Mas o Inciso foi um destaque, o Emerson brasileiro foi um destaque, enfim.
poderia ter sim alguma peça desse jogo, eu só não vou colocar por isso, beleza? Vamos lá. Na zaga, eu vou montar aqui um sistema com 3 zagueiros, mas teremos alguns improvisos, tá? Teremos alguns improvisos. Alguns improvisos. Zagueiro pela direita. Vou colocar aqui Semi Ajay do Hussiri. Zagueiro que jogou só 64 minutos. É quem abre o placar pro Hull City na partida contra o Manchester United. Venceu todos os duelos em campo, seja no chão ou seja em duelos aéreos. Foi importante em conduções e alguns passes, então em termos de criatividade, é um zagueiro experiente, de 32 anos, teve 26 toques na bola, um drible certo, 2 passes no campo de ataque, 5 passes que quebram as linhas e, como eu disse, abriu o placar. Bom jogo do Semi Ajay. E aqui eu poderia colocar mais um jogador do Hull City e vou fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. Quem que eu poderia colocar aqui? Poderia colocar aqui o Mendy, que fez gol também, zagueiro do Hull City. Mas eu vou em ele mesmo, o veterano. Veterano não, né? Veterano, né? Tem que 32 anos. John Egan, zagueiro do Hull City. Pelo número de ações defensivas, né? 21 ações defensivas, 17 bolas afastadas, 7 bolas afastadas de cabeça. Venceu as disputas, mas ele foi muito mais um zagueiro para limpar a área. Então ele foi realmente o xerifão do jogo. E ele foi o cara que ficou os 90 minutos, já que os outros 2 zagueiros se machucaram durante a partida. Então o Egan sendo um pilar dessa estreia, eu vou destacar o zagueiro do Hull City. Agora eu vou aqui, um cara que jogou como lateral esquerdo, teve muita presença no campo de ataque, mas eu me sinto obrigado a escalá-lo nesse time, gente. Que é Vardiol. Muita presença no campo de ataque. Ele teve 93 toques no jogo, 18 passes que quebram linhas, 6 passes no campo de ataque, 7 ações defensivas, venceu todas as disputas em campo e 2 de 5 em disputas aéreas, percorreu 10,5 km, 33 km de velocidade máxima. Então foi um jogador muito atuante e, além de toda a importância em termos de construção, criação e presença sempre no jogo, né? Sempre influenciando no jogo, nos acréscimos, dentro da área, com o pé não dominante, apesar do Vardiol ser um ambidestro funcional, né? Um zagueiro canhoto ambidestro, uma coisa maravilhosa. E aqui, nesse caso, um lateral esquerdo, porque ele é zagueiro ou lateral esquerdo, aparecendo dentro da área, numa posição de pressão, após uma jogada maravilhosa do Cherki, que já adianto, não está na minha seleção. Gostaria de ter colocado, mas acabei não colocando. Então vou tomar porrada por isso. Faz parte do jogo, amigo. De Vardiol com toque de letra e depois finalizando de perna direita. Um belíssimo gol do Vardiol, o herói da virada do City. Já que estamos no City, aqui no meio campo a gente vai pro improviso, tá? Do lado direito não teremos nenhum ala, nenhum lateral. Mas do lado esquerdo teremos um ala, mas que não jogou nessa função. Jogou como meio campista. Então, já adianta aqui que vai ser meio esquisito, mas são caras que eu não posso deixar passar. Já que estamos no City, eu vou abrir o meio campo com Mark Guehi. Fora do seu habitat natural, Mark Guehi, personagem fundamental da vitória do Manchester City. Deixa eu pegar aqui exatamente os dados do nosso Mark Guehi. Venceu 6 de 8 disputas de campo, 2 de 3 disputas aéreas, 4 ações defensivas, 3 desarmes, 75 toques na bola, 1 drible certo para 1 tentado, 7 passes que quebram linha, 4 passes no campo de ataque, criou a chance, perdeu um gol inacreditável, né, num cabeceio numa bola parada, mas fez o gol de empate. Como meio campista, sempre lembrando, né, falei sobre isso na live pós-jogo, o time atacava em 3-2-5 e ele era a dupla do Elliot Anderson, e quando não tinha bola, a linha defensiva do City era Rico Lewis, Kuzanov, Rubem Dias, Vardiol, ele como volante. Então ele foi meio campista durante a partida. City aí que teve a contratação do Boadi, o Nico Gonzalez. Nem falei sobre isso, né, nas transferências. Nico Gonzalez no Newcastle. Então, ou falei ontem. Agora eu não lembro se eu falei ou não falei ontem. Mas é isso, ótima contratação do Newcastle, tá? Adorei essa contratação, achei uma contratação foda, cara.
Que jogador o Nico Gonçalves, cara. Eu gosto muito, ainda mais pro nível Newcastle, que tá se reconstruindo. Tem um cara que pode ser esse 5 que tem posição física, que pode jogar à frente da defesa, um bom distribuidor, com experiência na competição. Gostei muito, cara. Achei uma bela contratação do Newcastle. Então, Gay como meio campista, não pode faltar, certo? Bom, vamos seguindo aqui. Vocês perceberam um corte, é porque caiu a minha luz de casa aqui, enquanto eu continuava. Então, enfim. Tô de volta. Vamos lá, continuando. Na escalação. Quem que não pode faltar aqui? Com certeza, Mamadou Sangaré. Talvez o melhor jogador da rodada pra mim, tá? Porque esse camarada jogou, cara. Em termos de criatividade, deu assistência em todos os lugares do campo e com refino técnico, cara. Aqui a gente tá falando de um jogador que pode mudar o Brentford de patamar, tá? Porque uma coisa é um jogador que gera desequilíbrio, que tem talento, essas coisas que a gente conhece. Outra coisa é isso aqui, cara. E outra coisa é isso aqui. O que o Sangaré fez foi assustador, cara. Assustador. Achei muito impressionante a capacidade desse cara aqui de controlar, dominar, impacto com bola e sem bola, e faz o time andar, cara. Faz o time andar. Acho que ele pode trazer um outro potencial, um outro nível pra esse time do Brentford. Tem que estar na seleção. Quem que não pode faltar aqui também? Martin Odegaard. Aqui não pode faltar. Tem que ter um jogador representando o melhor time da Premier League. Por mais que tenha sido uma estreia protocolar, o Odegaard esteve em todos os lugares do campo, mais uma vez influenciando na parte de construção, mas também no terço final do campo, que é algo que a gente sentiu falta na temporada passada, né? Realmente passes diferentes, colocando jogadores em condições de finalização ou de criar uma grande chance de gol. O Odegaard sempre foi um bom finalizador de fora, um cara com boa entrada na área, e isso foi se perdendo com o tempo. Ele ficou basicamente um cara de passe pro lado, que ainda controlava muito o jogo, difícil de tirar a bola do pé dele, mas muito menos efetivo. E a gente tá reencontrando o Odegaard de 2 temporadas atrás, de 23, 24, né? Quando ele era um dos melhores jogadores do mundo. E também da capacidade de pressionar dele, porque a gente sabe que ele corre sem parar. Isso também é um dos motivos dele ter esgarçado tanto, mas tem que ter o Odegaard aqui, então um representante do Arsenal. Aqui pro lado direito, eu vou improvisar aqui, porque eu acho que tem que ter os jogadores do Chelsea, né? Vou de Cole Palmer, talvez o candidato a melhor jogador da rodada também, assim como o Sangaré. Deu assistência do primeiro gol, uma bola recuperada no campo de ataque, ele dá o tapa e coloca o João Pedro em condições de marcar. Foi super influente. Teve um outro lance do João Pedro que ele dá uma pedalada, cria a jogada e poderia ter sido um belo gol. Quase marcou um golaço de fora da área, tocou muitas vezes na bola, foi pra cima, protagonista do jogo, Cole Palmer. Aqui ele tá como ala, mas gente, é só uma questão de improviso pra poder encaixar os jogadores que eu gostaria de escalar. Cole Palmer tem que estar aqui. Aqui, pelo lado esquerdo, eu vou de Maxime de Kuyper. O Brighton resolve o jogo muito rapidamente e passa muito pela presença do De Kuyper, mesmo sem o Kadioglu. Ele jogando numa segunda linha. De Kuyper, que é um lateral alto, que chegou na temporada passada e foi crescendo durante a competição. Tem boa finalização, boa presença na área, muita potência, né? A passada, fisicalidade. Bom no jogo aéreo também o De Kuyper, muito bom nas bolas paradas ofensivas. A presença dele para recuperar a bola no primeiro gol, que dá na trave e depois vira um gol contra, depois marcando o segundo gol, super presente no campo de ataque, um dos motivos desse rolo compressor é desse estilo avassalador do Brighton no jogo contra o Aston Villa. Tem que ter um representante do Brighton, poderia ser o Hinchelwood aqui, mas enfim, eu vou com o De Kuyper. Até porque segura taticamente, né? A gente pode, sem bola, defende aqui o De Kuyper como um lateral, ou o Gay mesmo vira um zagueiro, né? Que é o mais natural, e aí o De Kuyper faz o lado esquerdo aqui, enquanto o Palmer recompõe menos. Provizinho, né? É que eu tenho que colocar o Guerri como meio campista aqui nessa escalação, porque ele jogou como meio campista, pô. Então, eu acho que tem que premiar isso. Porque se ele fosse, talvez não fosse um zagueiro jogando nessa função, talvez ele não estivesse na seleção, né? Poderia ter o Stash aqui nessa seleção, poderia ter o Dewsbury Hall nessa seleção. Vários jogadores poderiam estar aqui. Mas, meus amigos, a vida é dura, né? Aqui tem que ter João Pedro. Então, o gol que abre o placar com uma cavadinha, um golaço, assistência pro gol do Palmer, como eu tinha falado, quase fez um outro gol de voleio, teve um gol anulado.
influência absurda no jogo, né? Influência absurda. Foi um dos fatores de desequilíbrio da boa vitória do Chelsea, uma vitória dura contra o Fulham fora de casa. E aí eu fico muito na dúvida do que fazer aqui, porque me soa exagerado colocar 3 jogadores de ataque do Chelsea em um jogo que o Chelsea foi bem, mas não é que tenha sido uma coisa mágica. Poderia ter o Cherki aqui, que entrou e mudou o jogo. Poderia ter, como eu disse, né, o Stache. Cara, são várias opções aqui. O Emerson é do Ipswich, mas enfim, não assisti esse jogo. Eu vou de Morgan Rodgers. Eu vou completar o trio do Chelsea. Foi quem mais criou chances na rodada, né? Marcou gol também. Foi super influente. Uma belíssima estreia no Chelsea, né? Uma belíssima estreia no Chelsea. Poderia ter Tizoles aqui. Um jogador que eu gostaria de ter escalado também. Enfim. Opções não faltam, né? De jogadores que eu poderia escalar. Mas no fim eu vou de Morgan Rodgers e fecho a trinca do Chelsea. Certo? Vou colocar como técnico da rodada o Jakirovic, técnico do Hull City, porque foi o resultado mais surpreendente de todos, né? A vitória do Hull City contra o Manchester United. Time da rodada eu coloco como o Brentford, o time da rodada. E a decepção da rodada, por mais que tenha sido o amasso do Tottenham, eu coloco o Manchester United. Certo? Então essas são as premiações. E pra mim o melhor jogador da rodada, eu falei sobre Palmer, mas pra mim foi o Sangaré do Brentford. E eu tô encantado realmente por esse jogador. Certo? Bom, realmente um giro de notícias, né, pra quem é do Solo. Espero que vocês tenham curtido, cara. É um modelo que eu quero fazer cada vez mais no canal aqui. Produzir muito conteúdo, fazer várias coisas. Pra quem assiste só os VODs e fala, cara, os vídeos, e fala, pô, Piero, mas se você precisa ter um canal de Premier League, vocês falam de um jogo ou outro só? Não, meus amigos. Lives pós-rodada. Então tem muita live que fala de todos os jogos. Nós reagimos ao jogo do Liverpool, ao jogo do Arsenal, ao jogo do Manchester United, do City, tem tudo. A questão é, nós temos que dar alguma prioridade para os nossos membros. E como a gente produz os vídeos para geral, o que os membros ganham de presente? Eles têm acesso aos VODs das lives. Então, para você assistir as lives, você tem que ser membro? Não. Você pode ser qualquer um. As lives são abertas. A questão é que a gente deixa ela lá um dia e meio, e quando ela bate ali 48 horas, a gente priva essa live. Pra galera que quer revisitar as lives, tem que ser os membros, beleza? Então, pô, eu tô aqui com uma graninha sobrando, eu quero aproveitar esse mês grátis, já que eu nunca fui membro de nenhum canal, eu vou no Inside the Box. Pô, não sou membro do Inside the Box, quero assistir as lives? Tem que correr. Ou assiste ao vivo, ou assiste no dia, beleza? Pelo menos alguma prioridade a gente tem que dar pra galera que nos apoia. Já passamos dos 100 membros, então o Inside the Box tá num momento muito legal, certo? Então deixem o like, comentem, compartilhem e deem uma moral aqui pro videozinho de hoje. Beleza, gente? Um abraço, tamo junto e Inside the Box.